Olá, nerds de todo o multiverso. Igor de Mello. E é o seguinte, The Evil Dead, no Brasil, Uma Noite Alucinante, lá nos anos 80, deu início a uma franquia amada e deu origem a séries, jogos e filmes. E recentemente, em 15 de abril, foi lançado o filme Evil Dead Rise, em português, A Morte do Demônio. Sendo assim, surge a dúvida, esse filme é um reboot ou uma sequência de Evil Dead? É isso que vamos responder nesse vídeo. Além de falar alguns fatos interessantes desse filme que fez as pessoas desmaiarem de medo no cinema. Mas será que é para tanto? Bom, vamos lá. E é o seguinte, o filme lá de 1981 foi uma produção de baixo orçamento. E foi dirigido por Sam Raimi, o diretor da trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire e de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Claro que ele já fez diversas outras obras maravilhosas. E foi um dos primeiros filmes que ele fez na sua carreira. E aí a trama seguiu um grupo de 5 universitários que se aventuravam nas montanhas para passar férias em uma pequena cabana longe de todo mundo, né? Já começa errado. E lá já existiam forças sinistras em jogo, só que eles não sabiam. As coisas só pioram quando o grupo toca uma gravação de encantamentos demoníacos e lê o tal Livro dos Mortos, que era de origem suméria que eles encontraram no porão. Então, a partir disso, surgem demônios com tendências a possuir pessoas. Eles são chamados de Dieetites. E nisso, uma carnificina dentro daquele grupo começa a acontecer. E no final do filme foi revelado que apenas uma pessoa sobreviveu, que foi o Ash, interpretado por Bruce Campbell. E aí, depois disso, ele passou a ser o rosto dessa icônica franquia. E ao longo dos anos, Evil Dead teve várias sequências e até mesmo uma série de TV e videogames. Assim ficou uns anos fora do cinema, até que em 2013 o diretor Fede Alvarez lançou uma espécie de reboot do original, que foi intitulado Evil Dead, e não tinha a participação do Ash. Mas esse filme ficou meio que afastado do cânone da franquia. Por quê? Porque o novo filme lançado agora em 2023, o Evil Dead Rise, está mais conectado à franquia original do que ao reboot de 2013. Porque, sim, A Morte do Demônio, A Ascensão é uma continuação da franquia original. E isso já foi deixado claro desde as primeiras notícias desse filme, que a tratavam como uma sequência de Evil Dead. E as primeiras sinopses incluíam palavras como o próximo capítulo da saga que se baseia na trilogia original e nem cita o reboot de 2013. Só que mesmo sendo uma continuação, eles ainda assim trazem elementos diferentes. Então é basicamente um reboot e ao mesmo tempo não. Porque esqueça a cabana isolada na floresta. Nesse filme, eles movem toda a trama para um apartamento na cidade. E aí esse novo filme do Evil Dead conta a história de uma família que vive em um prédio de apartamentos decadentes no centro de Los Angeles. E aí tem a Ellie, que mora com seus 3 filhos, e ela recebe a visita da sua irmã distante, Beth. E esse reencontro toma caminhos sinistros quando elas descobrem um livro misterioso no porão onde Ellie mora. Esse livro é nada mais nada menos do que o Necronomicon Ex Mortis, que é o livro dos mortos que dá início a uma nova infestação de demônios. E uma vez que a mãe solteira Ellie é possuída por um Deatite, no início do filme, o que acontece na trama dessa história é bem perturbador, porque a Ellie tortura psicologicamente e fisicamente os seus filhos. Então, esse filme explora o lado doentio da violência contra as crianças, combinado com o sangue e extremo gore, que é característico da franquia Evil Dead. E apesar de ser uma sequência, os personagens de filmes anteriores não aparecem na história. A trama apresenta novos protagonistas. E muitos até consideram esse filme como um dos mais radicais da franquia, porque tem essa premissa de uma mãe que ataca seus próprios filhos por estar possuída pelos Deatites. Então, dá para notar que essa história meio que faz um equilíbrio entre ser livre o suficiente do material de origem para atrair novos espectadores, mas eles também recompensam aqueles que já são familiarizados com a franquia como um todo. E o resultado até que ficou bom. Só que isso não quer dizer que não há elementos de filmes anteriores, porque tem sim. Porque assim, embora durante o filme não tenha o Ash Williams, existe um adereço muito familiar dele que aparece em um ponto do filme. Porque o Necronomicon Ex Mortis está de volta. Novamente, no entanto, dá para notar que essa versão do livro é diferente das outras. Só que existe uma explicação para isso. O diretor de Evil Dead Rise, que é o Lynn Cronin, ele explicou e conversou com Sam Raimi sobre o livro e mencionou uma fala do terceiro filme original da franquia, que
foi o Army of the Darkness. E nesse filme foi dito que havia 3 versões diferentes do Necronomicon. Então, isso já explica tudo. Primeiro, mostra que o filme ocorre no mesmo mundo dos filmes do Sam Raimi. E a cena pós-crédito mais do que nunca confirma isso, mas eu não vou falar o que é porque seria spoiler. E mesmo que nem houvesse essa cena pós-crédito, essa questão do livro prova isso. E mais, mostra a terceira versão do Necronomicon e os diferentes deatites que ela evoca. Então, a partir de agora, a gente já viu as 3 versões do livro. E não é só o livro que traz conexões com a franquia. Tem algumas outras coisinhas também. Porque é o seguinte, existem conexões bem interessantes entre Evil Dead Rise e os filmes anteriores. Algumas na história, outras apenas como alguns easter eggs para os fãs. Por exemplo, tem uma cena em que eles tocam uma gravação naquele toca-discos, que é onde libera os Deatites, e a gente pode ouvir claramente a voz do Bruce Campbell, alertando as pessoas que estão lendo o feitiço sobre o livro. Fora isso, em outro momento, uma das personagens usa uma serra elétrica. E para quem já viu os filmes, deve lembrar que essa era a arma favorita do Ash Williams. E outra coisa, o marketing do filme, ou seja, os trailers, teaser e tal, focaram excessivamente numa cena que tem no filme com um ralador de queijo. Mas o filme A Morte do Demônio e a Ascensão está repleto de cenas gore, de sangue e muitas coisas bizarras. Só para citar aqui, tem trauma ocular, trauma nas mãos, vômitos, insetos, vidros quebrados, ossos quebrados, decapitação, desmembramento, facada. Pense em formas de lesão corporal grave e esse filme tem. Isso sem contar os milhares de litros de sangue em torno do filme. Então, esse é um prato cheio, principalmente para quem gosta de filmes gore pesado. Tanto que alguns espectadores chegaram a passar mal nos cinemas quando assistiram. E aqui vai uma parte delicada, porque vamos lá. O filme tem cenas de violência absurda e bem sangrentas? Sim. É o suficiente para fazer as pessoas passarem mal? Não. Ah, Igor, mas você está diminuindo as pessoas que passaram mal? Não, claro que não. Mas eu olho essas notícias com uma certa desconfiança. Porque é o seguinte, para quem não está entendendo, após a morte do demônio ser exibido, para alguns críticos e espectadores, começaram a sair algumas notícias afirmando que pessoas passaram mal na sala de cinema. Alguns relatos diziam que teve gente com pressão baixa, sendo atendida de ambulância. Até os bombeiros tiveram que entrar lá para atender uma pessoa também. E aí, você deve estar se perguntando, ué, onde é que eu já ouvi isso mesmo? Bom, em Terrifier 2, que foi um dos filmes de terror gore de baixo orçamento mais lucrativos do ano de 2022. E esse sucesso foi pela trama do filme? Em partes foi. Mas não é só isso. O Terrifier tinha muitas cenas gore bem pesadas, com certeza. Mas o filme explodiu no mundo todo justamente por causa desses tais relatos de pessoas passando mal. Que você vai poder conferir a cobertura completa sobre isso nessa playlist que eu vou deixar aqui nos cards, onde eu falei do filme, falei dessa questão, enfim. Tá tudo aqui, você pode conferir depois, tá legal? E continuando, o ponto é, as pessoas passaram a conhecer Terrifier depois desse tipo de notícia. E deu super certo, porque todo mundo ficou curioso para ir assistir. E de lá para cá já houve vários filmes de terror em que começa assim, eles lançam no cinema e começam a sair esse tipo de notícias. Aí isso já virou uma espécie de marketing. Você está de boa navegando lá nas suas redes sociais ou vê um short aqui no canal do Projeção Nerd dizendo, por exemplo, a morte do demônio é tão pesado que fez as pessoas passarem mal nos cinemas. Então, na mesma hora, um instinto dentro de você grita o seguinte: o desafio está aceito. Você automaticamente vai querer ver esse filme para saber se é isso tudo mesmo. Muitos saem de lá decepcionados, porque por mais que o filme tenha cenas pesadas, mas não é para tanto para o pessoal ter isso tudo, entendeu? Mas já é parte do marketing. E tá funcionando, afinal o filme está sendo um sucesso de bilheteria. Eu assisti, mas para mim foi de boa. É pesado? É, mas não a esse ponto. Mas a opinião vai de cada um, né? Mas que tem muita cena sangrenta, tem, porque faz parte da franquia Evil Dead. E são filmes marcados por sua estranheza, variando de uma comédia pastelão ao puro horror. Até gera outra dúvida, como a violência e o susto de Evil Dead Rise se comparam aos filmes originais? Bom, como vimos no trailer, eles encontraram uma espécie de equilíbrio entre o tom sério daquele reboot de 2013 e a diversão exagerada da trilogia original. Eu acho que a única coisa que eles pegaram mesmo no filme de 2013 foi esse tom. Então, ao contrário da trilogia original,
Esse filme ele quer realmente assustar o seu público. Tanto que até mesmo o gore nesse novo filme, ele é mais contido e tende a ser mais realista, em vez de ser algo mais excessivo, como era nos filmes anteriores. Antes de mais nada, eu quero lembrar que esse tema de vídeo foi sugerido por uma inscrita aqui do canal, que também gosta muito de filmes gore, e eu quero agradecer pela sugestão. E caso você também queira sugerir algum vídeo, é só mandar no Instagram do Projeção Nerd ou comentar aí nos comentários que eu vou adorar atender essa sugestão, porque isso me ajuda bastante, esse feedback de vocês. Então, valeu, e agora vamos continuar. E ninguém tá brincando ou exagerando quando a gente fala que, apesar de tudo, tem muito sangue sim nesse filme. Porque uma curiosidade dos bastidores é que foram usados mais de 1.700 galões de sangue falso. Colocando isso na prática, dá para encher cerca de 4 banheiras de hidromassagem com capacidade de 4 a 6 pessoas com esse sangue todo. Então, a quantidade de sangue que eles usaram foi tão grande que eles tiveram que alugar uma cozinha industrial para poder preparar essa mistura. Porque, segundo o produtor do filme, o sangue do filme é pegajoso e nojento, como o verdadeiro. Porque ele diz que não adianta de nada pegar um pouco de água e adicionar corante alimentício vermelho que não vai ficar bom. E eu concordo plenamente. Então, eles tiveram todo um cuidado e tudo era cozido para ficar mais realista. Porque assim, já é de praxe. Cada filme da franquia Evil Dead tenta superar o anterior em termos de carnificina na tela. Porque assim, normalmente os filmes slasher, eles geralmente mostram o sangue quando se trata da morte de um personagem. No entanto, devido a essa premissa sobrenatural dos filmes Evil Dead, isso permite que o corpo humano seja levado muito além dos seus limites normais. Então, esses demônios que são brincalhões, entre aspas, usam extremidades brutais para chocar suas vítimas, resultando em feridas que jorram quantidades absurdas de sangue. E bom, agora eu só quero dar uma rápida opinião minha aqui a respeito desse filme. Sim, a morte do demônio A Ascensão entrega ideias boas, mas, na minha opinião, ainda faltou um pouco de coragem para o diretor nesse filme, para que se tornasse mais icônico e memorável. Ter saído de uma cabana na floresta afastada para a cidade foi uma boa decisão e trouxe um respiro diferente para essa saga. Mas em vários momentos eu senti que o diretor tentava ir mais longe, mas nunca o bastante. Sempre como se ele tivesse um limite de onde ele fosse chegar. Eu acho que a palavra limite é algo que não deveria existir quando se fala de Evil Dead. Embora existam cenas realmente pesadas, ainda não o torna o filme mais assustador de todos os tempos. E claro, essa parte pode ser o meu lado radical falando, porque para quem já viu tanto filme gore ao longo dos anos, é preciso de muito para conseguir embrulhar o meu estômago. Mas esse é um filme que vale a pena assistir. E se tiver uma continuação, eu espero que eles tomem mais coragem de fazer coisas mais ousadas ainda. Porque quando se trata dessa franquia, eu acredito que não tem que existir amarras. Você pode ir mais longe, mesmo que você queira fazer um filme realista. Porque essa premissa te dá vários caminhos para se seguir. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!